Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, que alegria estar aqui com vocês no quadro Sinal de Esperança da Comunidade Católica Obra de Amor, para juntos fazermos a leitura e a reflexão do Santo Evangelho. Hoje, sexta-feira, dia 14 de abril, nós vamos refletir o Evangelho de São João, capítulo 21, do versículo 1 ao 14. Evangelho de São João, capítulo 21, do versículo 1 ao 14. Mas antes, convido a você a rezar comigo. Vinde, Senhor, em nosso auxílio, socorrei-nos sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem, mas os discípulos não o reconheceram. Então Jesus disse: Moços, tende alguma coisa para comer? Eles responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora, por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu uma roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas com um peixe em cima e pão. Jesus disse: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco, arrastou a rede para a terra, estava cheio de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos, o Evangelho de hoje nos faz refletir sobre a nossa experiência, a nossa vivência com o Senhor ressuscitado. Como estamos dando o testemunho dessa graça na nossa vida? Estamos testemunhando com nossa vida, com as nossas obras, com as nossas atitudes no dia a dia, ou vivemos esse momento e depois queremos voltar para a nossa vida velha? Aqui no Evangelho de São João, ele narra que os discípulos, eles voltaram à vida velha que eles tinham, né? Eles tiveram a experiência de contemplar, de ver Jesus ressuscitado, mas eles voltaram para a vida velha, a vida de pescador, né? Então, como está sendo a nossa atitude diante da nossa vivência, da nossa experiência contemplando Jesus ressuscitado? Nós estamos de fato ressuscitando o nosso testemunho, ressuscitando o nosso testemunho, ou estamos vivendo algo de momento e voltando à vida velha? Né? O Evangelho narra que eles voltaram a pescar,
e não tiveram sucesso. E algo bem interessante que Jesus estava esperando eles na margem e nenhum deles o reconheceu. Porque, com certeza, suas preocupações impediam de ver Jesus à margem, né? A escuridão da madrugada, o fato de não terem pescado nada, de não terem conseguido pescar nada durante a madrugada, eles deixaram, né, que essas preocupações deixaram que esses obstáculos cobrissem a visão deles e impedissem de reconhecer o Senhor. E na nossa vida, quantas situações também cobrem a nossa visão, tampam os nossos ouvidos e nós não conseguimos enxergar o Senhor. O que nós conseguimos enxergar é apenas os problemas, as dificuldades, os obstáculos. Mas Jesus, ele nos espera. E sabendo que estamos fracos, que estamos sem forças, ele nos, assim como no Evangelho, ele espera os discípulos com peixe, com pão. Também o Senhor nos espera para nos sustentar, para nos dar força, para nos dar coragem de ir além. O Evangelho também narra que o primeiro discípulo que reconheceu Jesus é o discípulo amado. Ou seja, nós precisamos ter uma grande intimidade com Jesus para que, diante de qualquer situação que a gente esteja vivendo, a gente possa enxergar além. João, ele enxergou além da escuridão, ele enxergou além de não terem pego nada, de não terem pescado nada, ele viu além. Ele olhou além daqueles problemas que eles estavam enfrentando naquela hora. Ele viu o Senhor. E o que ele fez? Ele anunciou. Ele anunciou, mesmo naquele momento de dificuldade que eles estavam vivendo, ele anunciou. E nós também precisamos fazer isso, independente do momento, independente da situação que nós estamos vivendo, estamos passando, ou vamos viver, ou vamos passar, nós precisamos olhar além. Nós precisamos ter a certeza de que os problemas, os obstáculos, as doenças, as dificuldades vão passar. Vai passar. Não é eterno. Mas Jesus sim. Jesus é eterno. Jesus é para sempre. E nós precisamos voltar nossos olhos para o que é eterno. Precisamos voltar os olhos para Ele. Ele venceu a morte, Ele ressuscitou. Jesus nos traz vida nova. E que nesse dia nós possamos voltar nossos olhos para Jesus ressuscitado, voltar os olhos àquele que venceu a morte, voltar nossos olhos para aquele que passou pelo Calvário, que tomou nossas dores, que foi pregado numa cruz e ressuscitou. Que os nossos olhos, que o nosso coração, que todo o nosso entendimento, que toda a nossa força, que toda a nossa motivação seja voltado para Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos, muito bom estar aqui com vocês. Nos vemos nos próximos vídeos. Peço a você que nos ajude nessa obra de evangelização, curtindo esse vídeo, curtindo os demais vídeos da comunidade Obra de Amor. Compartilhe com seus contatos, compartilhe em suas redes sociais
e juntos possamos evangelizar cada dia mais. Um fraterno e forte abraço a todos, que Deus os abençoe e que Nossa Senhora os cubra com seu santo manto. Até mais.